Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Lélia Risuênio. Então hoje nós temos um tema, nós temos um assunto muito bom que está lá no livro de vocês. O assunto são vozes verbais. Então, vozes verbais é a relação entre o sujeito e o verbo. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em vozes verbais, vocês devem lembrar que essa relação de sentido dentro de uma oração entre o sujeito e o verbo, e aí dependendo das posições do verbo e do sujeito na frase, vocês terão a nomenclatura em cada uma delas, né? Nós vamos ter vários tipos de voz: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Mas vamos ao conceito aqui no slide, né? Eu já falei aí sobre o conceito, expliquei, mas vamos ao conceito que vocês vão sempre fazer a leitura. O conceito diz o seguinte: dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente ou paciente da ação. São três vozes verbais, como eu falei ainda há pouco, né? Ativa, passiva e reflexiva. Então vamos ver como é que acontece na frase essas vozes. Como é que acontece a voz ativa? De que forma nós trabalhamos essa voz ativa? Então vamos ver aqui no slide, né? Voz ativa, sujeito agente, ou seja, o sujeito pratica ação. O que significa isso? Esse sujeito agente é quando o sujeito ele pratica a ação. Vamos ver aqui na frase que vocês vão entender melhor o que quer dizer esse conceito. Então, quando eu digo, olha aqui o exemplo: o menino leu o livro. Então, o sujeito, nesse caso, ele pratica a ação. Foi o menino que fez a leitura do livro, foi o menino que leu o livro. Então, ele praticou a ação. Nesse caso, ele é um sujeito agente, porque ele pratica a ação de ler o livro. Estão me entendendo? Tá? Já entenderam bem o que é uma voz ativa? Então, vamos lá agora para a voz passiva. A voz passiva, sujeito paciente, olha só, passiva, paciente, ativa, agente. Sempre façam nessa analogia: ativa, agente, passiva, paciente. Então, sujeito paciente, o sujeito sofre a ação. Agora as coisas vão inverter, né? Ainda agora o sujeito praticou a ação, agora ele vai receber a ação. De que forma? Vamos ver esta frase na voz passiva. Exemplo: o livro foi lido pelo menino. Vejam, agora o sujeito livro é um sujeito paciente, porque ele que sofreu a ação. Vejam lá na voz ativa: o menino leu o livro. Voz passiva: o livro foi lido pelo menino, né? Ainda tem um detalhe aí que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Esses dois verbos aqui juntos que formam uma locução verbal. Daqui a pouco eu explico isso aí. Então, nós temos a voz ativa, a voz passiva e temos a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, agente, paciente, né? O sujeito vai ser agente e paciente. Sujeito pratica e sofre ação. Na voz reflexiva, fico bem atentos, que une as duas, né? Os dois conceitos, tanto da voz ativa como da voz passiva. O sujeito ele vai praticar e vai sofrer a ação. Exemplo: o menino feriu-se. Ó, o menino ele feriu, né? Ele foi ferido e ele feriu-se ao mesmo tempo. Olha aqui a partícula C, né? Mostrando que este sujeito ele praticou e sofreu essa ação. Vamos ver? Vamos para o próximo. Então, nós estamos ativa, passiva e reflexiva. Agora, a passiva, gente, ela é dividida em dois. Vejam, a voz passiva analítica e voz passiva sintética.
É aquilo que vocês falam sempre na sala de aula, né? Quando eu estou explicando algum assunto de língua portuguesa, aí vocês falam assim, ah, tá ótimo. Eu digo, gente, mas tem um detalhe a mais. Aí vocês, ai meu Deus, a língua portuguesa sempre tem isso, tem um detalhe a mais, né? Mas então vamos ver esse detalhe a mais que vocês sempre me falam, né, em sala. Então, a voz passiva pode ser analítica ou sintética. Tá aqui, ó. A analítica, está aqui a sintética. A analítica, nós teremos o verbo auxiliar e o verbo principal. Esses dois verbos aqui dentro de uma oração formam uma locução verbal. O que é locução verbal? Locução é uma sequência. Se é de verbo, se tem dois verbos, então nós temos uma locução verbal. Não esqueçam, né, da locução verbal que vocês vão precisar, né? Inclusive foi assunto já estudado neste ano, né? Então, exemplo da voz passiva analítica. Se eu digo que na voz passiva analítica eu tenho o verbo no auxiliar e o verbo principal no particípio, vamos ver como acontece isso numa frase. O livro foi lido pelo menino. Então, veja, a voz passiva, e eu tenho o verbo auxiliar aqui, foi, e o verbo principal no particípio, né? Particípios, verbos terminados em ido, em ado, estão lembrados? Né? Lido, acabado, né? Esses são os verbos no particípio. Então, vejam, o livro foi lido pelo menino. Então, aqui nós temos um exemplo de voz passiva analítica. Por quê? Porque nós temos dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Estão entendendo? Então, vamos para a próxima. Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o verbo ele vem na terceira pessoa do singular ou plural. Então, vocês vão encontrar ele na terceira pessoa. Pode ser do singular ou ele pode estar na terceira pessoa do plural. Mas tem mais um detalhe aí. Nós temos uma partícula apassivadora. Olha aqui a partícula apassivadora. Então, vamos ler logo a oração para eu explicar. Aluga-se uma casa. Então, vejam, a voz passiva sintética não diz que o verbo na terceira pessoa, tanto faz estar no singular ou no plural, está aqui o verbo, aluga, né? Nós temos a terceira pessoa do singular. Então, e mais a partícula, né? Aluga-se uma casa, a partícula apassivadora, aluga-se, vende-se, né? Tudo isso tem lá a nossa partícula apassivadora C, né? Então, gente, vamos recapitular aqui um pouco, né? Vamos fazer uma pequena revisão, vamos fazer um exercíciozinho pequeno aqui, mas que vai ajudar vocês a lembrarem, a entender melhor esse assunto. Vamos lá, né? Nós temos aqui exemplos 1, exemplo 2, exemplo 3, que vai ser trabalhada essas vozes verbais, né? Vamos lá. O primeiro exemplo diz assim: o copo foi quebrado pelo menino. Gente, qual tipo de voz verbal será que tem nessa oração? Será que eu tenho a voz ativa? Será que eu tenho a voz passiva? Será que eu tenho a voz reflexiva? Aí fica, né? Não, fica aquela dúvida, mas não é para ter dúvida não, é para logo, né, interpretar, logo observar, né, o sujeito em relação ao verbo, não foi isso que eu falei para vocês ainda há pouco? Então, o copo foi quebrado pelo menino. Aqui nós temos um sujeito paciente, né? Se eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma voz. Qual é a voz? Voz passiva. Olha aqui, aqui está a resposta para vocês. Então, o copo foi quebrado pelo menino, né? Então, o sujeito foi o sujeito paciente, né? Então, é chamado de voz passiva.
porque o sujeito é um sujeito paciente. Então vamos ver agora a segunda oração. Vamos ver se vocês conseguem analisar. O menino quebrou o copo. Que tipo de voz é essa aqui? Quando eu digo, o menino quebrou o copo. Então, nós vamos ter um exemplo de voz ativa. Tá aqui, gente. Tá aqui no slide. Nós temos uma voz ativa, porque aqui o sujeito, o menino, praticou a ação. Qual foi essa ação? De quebrar o copo. Então, essa é a voz ativa, em que o sujeito pratica a ação. Se na voz passiva ele recebe a ação, na voz passiva ele vai praticar a ação. E aí nós temos a última oração, que é o menino cortou-se. Então essa não tem mais dúvida, né? Eu coloquei 3, né? Então nós temos aqui um exemplo de voz reflexiva, né? O menino cortou-se. Então aconteceu os dois. Ele recebeu a ação, né? E praticou a ação. O menino foi cortado e cortou-se. Então, houve as duas ações dentro de uma. Quando acontecer essas duas ações, vocês têm um exemplo de voz reflexiva. Tá entendido o assunto? Deu para entender? Né? Com esse pequeno exercício, né? Pelo menos, vocês vão lembrando, já vão analisando para saber realmente diferenciar uma das outras. E não esqueça, gente, a voz passiva ela é dividida em 2, né? Em 2. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica, né? Vejam que tem a voz ativa, a voz passiva dividida em 2 e a voz reflexiva. Então, gente, agora vocês vão pegar o livro de vocês, né? Eu acredito que vocês já estejam com ele assistindo essa videoaula. Vocês vão exercitar, né? Mais ainda, é necessário que vocês exercitem bastante, porque aí vocês vão compreendendo melhor, vocês vão entendendo melhor o assunto, porque você só aprende se você exercitar, né? Eu falo para vocês, eu falo em sala, que o aluno ele pode ser comparado ao jogador de futebol, né? O jogador, para fazer uma boa partida, ele não precisa treinar, ele não precisa se esforçar nos treinos. Então, o treino faz que ele tenha uma boa partida. Assim, o aluno, os exercícios são forma de treino para vocês, para que vocês façam uma boa prova, não é isso? Uma boa avaliação. Então, é importante sempre estar fazendo os exercícios de vocês. O livro de vocês todo respondido, sempre organizado, né? Vocês têm 2 livros, tem o livro de atividades e tem o livro didático. Então, é necessário que vocês trabalhem os 2, né? Quanto mais exercitarem, melhor, né? Quanto mais exercitarem, mais vai fixar o assunto, né? Então, gente, era essa a aula de hoje, né? Que são as vozes verbais. Um bom dia, bons exercícios e bons estudos. E até a próxima aula.